estamos aqui à disposição. Tá bom, vou deixar aqui para vocês verem. Encaminhei também para um grupo de professores que eu tô, tá? Antes da gente começar propriamente dita com o nosso webinar, primeiro eu quero agradecer a professora e diretora Silvana, né, pela disponibilidade de estar aqui conosco. Quem está chegando agora, esse é o momento que nós do NUC criamos em parceria com instituições de ensino que estão conosco em 2020, né? Então, quero dar as boas-vindas à professora, e quando a gente compartilhou, né, nós temos nem sei quantos docentes, quantos diretores nos grupos do NUC, né? Nós estamos em 3 colégios do Grupo Próspera, as faculdades, o Dincal, La Salle, enfim, uma grande rede, e de prontidão a diretora Silvana topou a ideia, e por sinal é a primeira a estar conosco nesse webinar. A gente falou, venha tomar um café com o NUC, até peguei aqui a minha canequinha de café, propriamente dita, que esse é o horário do café, né, gente? Então, eu quero, de verdade, agradecer por você estar aqui, de fato, é um diferencial para a gente contar com uma profissional, gente, que, olha, eu até tomei a liberdade, professora, para acessar seu LinkedIn, porque eu não lembrava quantos anos de educação você tinha de experiência, e só para a gente começar, gente, ela tinha 22 anos no Colégio Maria Imaculada, como coordenadora, como diretora, professora, orientadora, né? Então, queria que você se apresentasse. Oi, gente, né? Boa tarde. Então, meu nome é Silvana, hoje eu sou diretora do Colégio Enal, que faz parte do Grupo Próspera Educacional, né? Mas comecei minha carreira lá muito tempo atrás, como professora também, professora da área de desenho técnico, desenho geométrico, depois passei por algumas instituições, aí depois assumi coordenações, e a partir daí a gente vai ficando, às vezes, um tempo grande em alguma instituição. Então trabalhei numa instituição católica, né, que fazia parte de uma congregação concepcionista, que é uma congregação de irmãs espanholas, né? E nesse colégio eu fiquei por 23 anos. Então, aí depois eu pensei, eu não vou mais trabalhar, né? Chega, vamos descansar um pouquinho. Mas, na verdade, o bichinho da educação não deixa a gente fora. E aí, depois de um ano, né, trabalhando de outra maneira, com assessoria, eu resolvi estar voltando aí para colégio, mas eu queria uma proposta diferenciada. E aí eu recebi essa proposta do Grupo Próspera Educacional, né, que é uma proposta diferente do que está dentro de uma instituição da católica. Então, isso me motivou muito. E o que motiva muito na área da educação são os desafios. Então, como que nós estamos vivendo agora, né? Um grande desafio.
Então, por conta disso, hoje nós estamos aqui, né, me coloquei aí à disposição das meninas, até para estar aqui é um grande desafio. Então, o que a gente puder ajudar, acrescentar, ficamos aí à disposição, tá bom, meninas? Olá, pessoal que chegou agora. Eu fui buscar meu café, né? Afinal, é café com o Nuke. Ó, tem café mesmo, gente, ó. Porque a gente acredita muito no bate-papo e aqui a gente vai conduzir dessa maneira, como um bate-papo mesmo, para a gente entender de fato como que está esse cenário, né? A gente tem escutado muito os alunos, alguns professores, e agora a gente convidou a diretora, a nossa diretora querida Silvana, para conversar um pouquinho sobre como as escolas estão se adaptando a esse ambiente, né, Sil? Então, eu acho que é um desafio muito grande, né? Eu não digo só pelo Colégio Enal, mas, assim, faço parte de um grupo grande de troca aí de coordenadores. Na verdade, o Colégio Enal funciona na cidade está na cidade de Ribeirão Pires, mas eu moro em São Paulo, né? Próximo à Avenida Paulista, e tenho muitos colegas que estão aqui nessa Avenida Paulista, com colégios de grande porte também, né? Aqui em São Paulo a gente sabe que é um núcleo muito grande da área da educação, e o desafio é o mesmo, gente, seja num colégio pequeno, seja num colégio médio, ou num colégio de 4, 5 mil alunos. Então, o desafio estar colocando alguma coisa à disposição do aluno, onde ele possa interagir de uma forma socialmente virtual, né? Então, assim, alguma coisa que era desconhecido, mais para os alunos menores do que para os maiores, porque eles já se socializavam muito bem de forma virtual. O problema é colocar essa socialização dentro de uma organização de estudos, porque essa questão de estar estudando de forma virtual, de eu estar na minha casa, de eu não ter uma rotina, entre aspas, já organizada pela instituição de ensino, ou seja, eu tenho que chegar no colégio, eu espero bater o sinal, eu vou para a minha sala de aula, a carteira já está lá me esperando, o professor já tem a programação lá, o professor vai falar e olhar se eu abrir a apostila na página certa, perceber se eu estou sentado de forma adequada para estudar. Então, acho que essa rotina, esse é o problema maior que nós temos com esse desafio do estudo online, é de perceber se o aluno, enquanto aluno, ele está entendendo, né, como é importante essa postura de aluno, ou seja, assim como nós, né? Então, eu vou falar por mim, eu acordo de manhã, faço a minha higiene pessoal, eu me troco, eu passo a maquiagem do mesmo jeito, o batom do mesmo jeito, a chapinha no cabelo do mesmo jeito, para poder atender os alunos. No período da manhã eu tenho lives no colégio, eu vou entrando nas salas de aula, eu vou conversando, oi gente, tudo bem, como é que vai? E deixo que me vejam, para que essa rotina não se perca, né? Uhum. A questão do chamar atenção para aquilo que está acontecendo é importante. Então, assim... Então, as paredes da escola também fazem diferença, né? Então, você pensar nesse ambiente, essa adaptação do ambiente escola para o ambiente online também está fazendo muita diferença. Faz muita diferença, e aí eu acho que é um toque que aos poucos os colégios e os educadores, né, estão percebendo a necessidade de dar para esses alunos, passar para esses alunos essas instruções. Então, assim, gente, não faz mal que você não tenha uma sala de aula ou um escritório bacana para estar estudando na sua casa, mas o que você pode fazer? Você pode pegar uma cadeira da cozinha, uma mesinha velha, organize o seu espaço de estudo, porque ali é a sua escola neste momento, né? Então, isso é bacana de ser colocado. Você vai estar numa live, você não vai estar lá de pijamão, né? Como é que você vai poder se apresentar? A pessoa que está do outro lado é o seu professor, o mesmo que está lá no colégio, ele quer te ver bacana, né?
Se não dá para, não precisa usar o uniforme do colégio, mas vamos se apresentar de uma forma legal, vamos manter uma... Dá para dar uma paquerada também, Sil? Dá para dar uma paquerada. Lá, olha, alunos, escutem só, dá para dar uma paquerada. Ó, Marcos. Inclusive, se estiver bem arrumado, passar um perfuminho, né? A coisa fica até melhor. Até facilita, né? Com certeza. Brincadeiras à parte, mas a gente tem falado muito isso para eles, que é importante esse movimento de se arrumar, né? De se colocar nesse momento, de realmente entender que a hora que a gente está nesse momento da aula, a gente precisa se preparar para esse momento. Exato. Exato. Eu queria também falar, Sil, sobre a importância da direção e da coordenação se fazer presente, né? Então, a gente está aqui com alguns outros colegas que são professores, tem alunos que estão aqui conosco, e depois vamos disponibilizar todo esse conteúdo gravado, já que alguns comentaram que não poderiam, né, especificamente às 18 horas, sobre o se fazer presente. A gente conhece a Silvana de perto, né, por acompanhar o trabalho que ela realiza junto ao Colégio ENAU, e essa direção próxima em todos os horários, né, entrando nos grupos, se fazendo presente, esse olhar próximo, mesmo estando distante, é muito importante, né, Sil? Eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem que entender que, eu até brinco, né? Com o pessoal aí que já está no ensino médio, a gente não consegue até brincar assim, mas com os pequenos, né? Que às vezes eles entram, começam a escrever no chat, fazer uma brincadeirinha, a gente até entra e fala, olha, eu estou gravando tudo, hein? Porque quando eu ficar com saudade de vocês, a gente vai ficar assistindo para ver. Então, olha lá o que estão escrevendo, né? Mas é bem isso mesmo, né? Até essa questão das aulas gravadas, né? Exige uma postura diferenciada, né? Eu acho que a maior dificuldade dos alunos, todos eles que estão hoje utilizando as lives, as aulas online, seja por qual plataforma que for, é essa percepção, né? Inclusive, vamos até um pouquinho mais longe, aqueles alunos que, de repente, o colégio não teve condição de estar colocando algum tipo de plataforma online. Eu escutei agora de uma outra diretora do grupo, na última reunião, que tem colégios utilizando somente o WhatsApp para se comunicar com os alunos. Mas, assim, o importante para o aluno não perder o ritmo de estudos, lembrando que ao final da pandemia, que vai acabar, se Deus quiser, logo, em breve, ao retornar, a vida escolar vai continuar. Então, não dá para simplesmente deixar para lá, quando eu voltar eu resolvo da forma que der, porque aí também não vai dar, né? Então, importante assim, eu não tenho uma plataforma online para eu estar lá interagindo com o meu professor a manhã inteira ou a tarde toda, então eu vou organizar a minha rotina de estudos. Se aquele material que me mandaram eu vou conseguir finalizar em 4 horas, então eu faço 2, tiro um recreio lá de meia hora, um intervalo de meia hora, saio, dou uma relaxada, mando a mensagem para o meu amigo, trocando ideia de uma tarefa que está mais difícil, e continuo depois. Porque, assim, o que eu acho que está mais difícil para eles se não tiver esse olhar mais pontual, com uma coisa muito organizada, é aquele aluno que não está conseguindo estabelecer uma rotina. E eu acho importante aí os alunos até, se tiver algum aí, se manifestar para contar, né, se consegue ou não estabelecer essa rotina. Uhum. Eu estava até escrevendo aqui no chat para que eles contassem um pouquinho para a gente o que está mais difícil, né? Porque a gente tem montado a plataforma, tem chamado os professores, os diretores, coordenadores, fazendo reuniões diariamente com todos para entender de fato o que tem sido mais difícil ao longo desse isolamento, desse estar em casa, dessa nova rotina. O que tem acontecido de mais dificultoso? Se de fato eu tenho uma plataforma e usar essa plataforma está sendo difícil, eu não estou conseguindo acompanhar, ou se em casa, estar com os familiares. A gente estava conversando com o professor agora há pouco, ele também está por aqui, o professor Gatti, sobre ter essa rotina em casa, o quanto
eu estou conseguindo conversar com os meus familiares, dizer que, de fato, eu tenho uma rotina, que eu preciso seguir essa rotina de estudo, que não é para depois, né? Então, muito bem colocado que a professora Silvana colocou. Não, tem muitos achando que depois eu corro atrás desse conteúdo, que de fato agora está online, mas vai voltar presencial, e daí eu corro atrás. Não é assim, né, professora? Não é dessa maneira que a gente vai conseguir, porque o conteúdo ele está sendo seguido, né? Além do conteúdo seguido, tem uma questão do ritmo, né? É a mesma coisa quando a gente sai em férias lá no final do ano. Então, aquele aluno que não ficou, né, em nenhuma recuperação, nenhum exame, ele praticamente, final de novembro, ele já não vai mais ao colégio. E aí ele fica dezembro e janeiro, são 2 meses, né, fora do colégio, e quando ele está retornando, nós educadores sabemos que a gente vai lançando conteúdo de sondagem, de verificação, durante 1 semana, 2 semanas, até você voltar no ritmo onde o aluno consegue se concentrar, onde o aluno consegue interagir, colocando 100% do seu potencial naquilo, né? Para que a gente consiga chegar no nível pedagógico que a gente planejou. Então, é a mesma coisa agora. Até porque, por isso que algumas escolas, né, que conseguiram, não entraram em férias, para não perder esse ritmo, porque a gente veio de uma construção desse ritmo do começo do ano, que é um ritmo pedagógico muito legal, e que em todas as escolas, de acordo com a sua estratégia, ela consegue uma evolução. É um mês agora, o mês de abril, é o mês que a gente chega aí, né, no meio do semestre, então nesse ápice de concentração do aluno, onde o aluno já está conseguindo saber suas dificuldades, já está conseguindo ir atrás daquilo que não estava dando certo antes, que começa a dar certo agora. E aí, se a gente para ou larga tudo neste momento, depois, quando eu quiser retomar, eu tenho, além do tempo que eu parei, eu ainda tenho um tempo para retomar essa rotina de estudos e conseguir tudo aquilo que eu desconstruí com esse aluno. Então, acho que é mais por aí. Oi? Consegui. Professora, eu achei sensacional. Estou fazendo aqui um resumo, né, dos principais pontos que você está colocando para daí a gente retomar, né, no final. E é exatamente isso. Eu estou no ápice do meu semestre, eu estou no ápice da concentração no processo de aprendizagem, né, desse aluno, desse ritmo pedagógico. E daí, se eu parar, além do tempo parado agora, né, no meio do semestre, eu vou ter o tempo de recuperação desse ritmo, né? Então, quanto que isso pode ficar defasado. Nós separamos aqui, né, tem alguns itens que a gente gostaria que você comentasse conosco sobre alguns aspectos que é importante nessa adaptação, né? Então, eu estou nesse processo de adaptação do ensino presencial para o ensino remoto. E daí a gente deixou aqui para que você comente o que você acredita ser importante, né? Nós colocamos o sono, a alimentação, com relação, né, ao medo, o que isso pode estar gerando, muitas das vezes as crianças, né, ou até nós ficamos com receio, né, sobre o que essa pandemia pode causar aos nossos e a nós mesmos. A questão das conversas, da rotina e de existir momentos também para práticas de hobbies, diversão e lazer. O que você nos orienta, diretora? Então, eu acho que é o seguinte, na verdade, a gente tem que estar trabalhando um equilíbrio, né? Então, agora, a gente sempre fala tudo isso, né? Ter de 8 a 10 horas de sono, não ficar lá no computador até tarde. Lógico que a gente sabe que se
o colégio que essa criança, esse adolescente está agora, ele não criou uma rotina para que o aluno tenha que estar às 8 da manhã, como é lá no meu colégio, na frente do computador, porque vai ter aula e o professor vai estar lá cobrando alguma coisa dele, talvez ele vá dormir mais tarde, ele acorde mais tarde, contanto que essa rotina, tanto de sono como alimentação, né, ela aconteça de uma forma saudável, equilibrada. Então, assim, eu fui dormir mais tarde, porque à noite eu relaxei lá com a minha família, porque estamos, né, em família, e ficamos assistindo um filme até mais tarde, ok, né? Mas, assim, não deixa de ter um horário para levantar, mesmo que seja um pouco mais tarde, organizar, então, sua rotina de estudos, se você vai estudar 2 horas antes do almoço, depois mais 2 horas após o almoço, como vai ser isso? Fazer essas alimentações de forma adequada, então não é também porque eu estou ali na frente do computador que eu vou ficar o dia inteiro beliscando alguma coisa, né? Então, assim, eu fico com fome, em qual horário? Então, eu vou organizar o meu intervalo nesse horário, é possível fazer isso? Porque quando eu vou para o colégio, eu tomo café da manhã, eu tomo lanche, eu almoço, tomo lanche da tarde antes do meu esporte, e depois à noite eu janto e vou dormir. Então, assim, como essas refeições estão acontecendo hoje na sua casa, né? Será que estão equilibradas? Isso é interessante. Em relação ao medo, né, as conversas e aos noticiários, porque assim, a gente sabe que tem muitas famílias que ficam conectadas em todos os noticiários que estão falando sobre o coronavírus, é alguma coisa que também precisa de um equilíbrio. Então, assim, tentar checar quais são os órgãos oficiais, as crianças pequenas têm o entendimento, né, de que não dá para sair no momento, porque realmente a gente tem que se cuidar, estamos em casa porque, né, tem o bichinho, né, como se falou, ou no caso da experiência que passou muito aí até na TV, né, do orégano, que gruda ou não gruda no dedinho, né, que é o bichinho que gruda ou não gruda, por isso que eu tenho que lavar a minha mão. Eu acho que, assim, o importante é a gente saber como equilibrar tudo isso. A gente precisa tomar cuidado, né? Eu estou vendo aqui, nem li todo o que está acontecendo aqui sobre as conversas, mas, assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com as conversas que são positivas, que vão me agregar, e também aquelas que são negativas, né? Porque, assim, estão tendo muitos rumores, gente falando muita coisa de que isso não vai passar, que isso vai se prolongar, mas o que a gente está percebendo aqui no Brasil, até acho que é um geral entre os educadores que eu tenho conversado, é que realmente aqui as providências foram tomadas de forma um pouco mais antecipada, vai passar, a gente vai estar de volta, mas tem que ter esse cuidado. Então, assim, não dá para não seguir os órgãos oficiais. No caso aqui onde eu estou de São Paulo, eu assisto uma vez por dia um noticiário que vá me falar alguma coisa da forma correta. Então, o governador do estado de São Paulo faz todo dia um pronunciamento 12h30 para falar o que está acontecendo e como está. Então, eu escolhi que é esse noticiário que eu vou assistir, o ao vivo com o governador do estado de São Paulo, porque eu estou nesse estado e eu preciso saber o que está acontecendo. Então, assim, eu acho que até isso tem que ter um equilíbrio, uma organização, né? E aí, né, quando chegou ali na questão da diversão, dependendo da faixa etária, chega uma hora que você fala, poxa, eu não aguento mais, né? A moçada, os meninos mais velhos, às vezes já estão cansados, adoram ficar no videogame, mas agora já deu, né? Já ficaram muito no videogame. Então, o que fazer? Eu acho que as conversas, né, esse meio que a moçada tem, eu tenho uma filha de 22 anos que também tá em casa e tá o tempo todo, né? Uma vez por semana à noite, eles se reúnem em grupos diferentes para bater papo, né? E aí conversam de uma atividade anterior que fizeram, de uma festa anterior que foram, conversam o que vão fazer quando tudo isso acabar, se vão bolar uma viagem, se vão se encontrar, vão fazer um churrasco em algum lugar. Eu acho que até o planejamento do futuro é importante nesse momento, né? Então, isso eu acho bem interessante. Não sei se falta alguma coisa para comentar, meninas.
Professora, era exatamente isso. Acho que a gente conseguiu ter um overview bacana. Eu vou retomar alguns pontos que a gente trabalhou, até para recapitular para quem chegou um pouquinho depois. Então, né, o tema do nosso café, do nosso webinar, é como as escolas estão se adaptando ao ambiente online. Né? Estivemos hoje com a professora Silvana Benigno. A professora disse sobre a importância das escolas se adaptarem e de que essa comunicação escola-aluno independente se ela está acontecendo por um sistema próprio, alternativo, por plataforma, até mesmo por WhatsApp, né, professora? A gente sabe que nem todas as escolas conseguiram uma adaptação tão rápida, é de extrema importância. Ela contou um pouquinho da experiência dela de estar acompanhando as salas de aula, a gente reforçou a importância do coordenador e do diretor se fazerem presentes junto aos professores, afinal é isso que acontece no dia a dia da escola, né? Como você disse, chamando atenção, dizendo que é importante prestar atenção, que é importante estar junto, é importante participar. Depois a professora Silvana comentou um pouquinho sobre o ritmo pedagógico, né, sobre não se perder o ritmo, aproveitar que abril é o ápice da concentração do aluno nesse semestre, no qual ele já está consciente sobre, né, em que ponto eu estou e a que ponto eu vou me desenvolver, de eu não parar, né? Afinal de contas, se eu parar com o meu processo de ensino e aprendizagem agora, além do tempo parado de férias ou qualquer tenha sido a estratégia pensada, eu vou ter ainda o tempo de readaptação de novo, que já aconteceu lá no começo do semestre. E para encerrar, a professora Silvana contribuiu conosco comentando sobre a importância do equilíbrio. As pausas para alimentação, o cuidado, né, com notícias negativas, você não ser alguém alienado, mas tomar o cuidado, né, buscar fontes seguras de informação, ter conversas entre os alunos, né, planos futuros, e cuidar também do sono e da alimentação para que essa rotina da escola não se perca nesse período, mas se mantenha. Quer acrescentar algo, professora? Gostaria de comunicar. Não, mas eu acho que é isso, né? Para os alunos que estão aqui ou aqueles que vão nos escutar depois, eu acho que o mais importante é lembrar que você precisa criar a sua rotina de como é melhor você realizar o seu estudo. É a mesma coisa que a gente indica para o aluno quando ele vai organizar o estudo para uma avaliação em casa. Então, não adianta eu falar que é melhor ele reescrever ou ele ficar relendo alguma coisa, né? Porque cada um vai conseguir achar a sua melhor maneira de fazer isso. Então, é a mesma coisa agora, né? Achar qual é a melhor forma de você organizar a sua rotina e lembrar que, neste momento, esta é a nossa plataforma, né? O nosso jeito de estudar, é o nosso jeito de estar juntos. Então, que seja via WhatsApp, via plataforma, via live, via trocando com um colega, de repente, algum conteúdo. Então, e como eu vou fazer isso? De uma forma organizada, né? Porque ninguém vai acordar às 4 horas da manhã com a ideia na cabeça de perguntar para o coleguinha, né, que exercício é aquele da aula de química. Então, vamos pensar em como organizar essa rotina e pensar que nesse nosso dia tem tempo para tudo. Eu vou contar que no meu está até faltando algum, mas é bem por aí. E eu agradeço as meninas terem me convidado para ter participado aqui, adorei, quando precisar pode chamar de novo, estou sempre à disposição. Certo, meninas? Vou habilitar muito aqui. Obrigada, professora Silvana, realmente foi muito valioso, reforçando para todos que estão aqui, todos que vão nos ouvir, temos a plataforma para que a gente consiga entender esse perfil, né, professora? Qual é o perfil para eu utilizar esse espaço da minha casa para conseguir estudar aqui por vocês e para vocês, para ajudá-los da melhor maneira possível. Exatamente, a plataforma do NUC está disponível gratuitamente. Para se adaptar a essa nova... Então, estamos aqui. Muito obrigada a todos os participantes.
Então tá, pessoal, um forte abraço, deixo aqui o meu tchau, meu muito obrigada, professora Silvana, a todos vocês. Vamos deixar também esse momento gravado para os que não puderam estar conosco.